Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o regime fechado. Nós sabemos que a execução penal no Brasil, ela é executada através de 3 regimes previstos na Lei de Execução Penal: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. E neste vídeo nós vamos tratar especificamente das regras relacionadas ao regime fechado. O regime fechado ele é dos 3 regimes previstos na Lei de Execução Penal e no Código Penal, o regime mais rigoroso, aquele regime mais grave. Ele deve ser cumprido, segundo o artigo 33, parágrafo 1º, a linha A do Código Penal, ele deve ser cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou pelo menos de segurança média, né? Então, penitenciárias que envolvam segurança máxima ou penitenciárias que envolvam segurança média. Esses são os ambientes carcerários adequados para o cumprimento do regime fechado. O regime fechado ele tem a sua aplicabilidade da seguinte forma: todos os crimes hediondos, tentados ou consumados devem começar o cumprimento da pena em regime fechado. Isso está previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, que é conhecida como Lei dos Crimes Hediondos. Então, todos os crimes hediondos começam no regime fechado. Começam também no regime fechado todos os crimes não hediondos com pena de reclusão acima de 8 anos. Isso está no parágrafo 2º do artigo 33, letra A, do Código Penal. Também todos os crimes não hediondos apenados com reclusão, cuja pena seja fixada em 4 anos e 1 dia, entre 4 anos e 1 dia a 8 anos, se o réu for reincidente. Isso a gente extrai do artigo 33, parágrafo 2º, letra B, também do Código Penal. E também todos os crimes não hediondos, apenados com reclusão, sempre que as circunstâncias judiciais do artigo 59 entenderem que a necessidade e a suficiência para aquele caso concreto, independentemente da pena, reclame a necessidade da imposição inicial do regime fechado. Isso a gente percebe no artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Então, recapitulando, todos os crimes hediondos, consumados ou não, crimes apenados com reclusão, cuja pena seja totalizada em algo acima de 8 anos, todos os crimes apenados com reclusão, cuja pena seja totalizada entre 4 anos e 1 dia e 8 anos, quando o condenado for reincidente, e todos os crimes não hediondos, apenados com reclusão, independentemente da pena, sempre que as circunstâncias judiciais reclamarem o regime mais rigoroso. Tá? É importante dizer que crime de detenção, né, quando a pena for detenção, pela regra do caput do artigo 33 do Código Penal, jamais pode iniciar o cumprimento da pena com regime fechado. Então, a detenção ela inicia no máximo no regime semiaberto, ou aberto ou semiaberto, jamais no fechado, como regime inicial. O que não quer dizer que na própria detenção, se for pela via regressiva, não possa haver fechado. Mas como regime inicial, tem que ser realmente pena de reclusão. Detenção não começa no fechado. Algumas especificações importantes. Tá? Pela regra do artigo 34 caput do Código Penal, nos casos do regime fechado, o exame criminológico para fins de individualização da pena, ele é obrigatório quando o sujeito, então, inicia o cumprimento da pena em regime fechado
ele deve passar por um exame criminológico para avaliar a forma de melhor individualizar o cumprimento da pena desse condenado. Tá? O trabalho diurno e o isolamento noturno, eles são previstos no artigo 34, parágrafo 1º, mas apenas trabalho interno, né, em comum e dentro do estabelecimento penal. Isso está no 34, parágrafo 2º do Código Penal. O trabalho externo para o apenado do regime fechado, ele até é possível, mas apenas em obras públicas ou serviços públicos e mediante as devidas cautelas para evitar a fuga. Então, dá para dizer mediante escolta, mediante vigilância. Tá? O trabalho externo ele é previsto nestas condições, no 34, parágrafo 3º do Código Penal, quando ele se associa também ao artigo 36 da Lei de Execução Penal. O serviço externo, então, ele pode ser realizado em obra pública ou em serviço público, seja quando é realizado pelo próprio poder público ou quando o poder público o terceiriza para iniciativa privada. Mas sempre cabe, de qualquer forma, a quem tomar o serviço do apenado, o pagamento, a remuneração pelo serviço prestado. Isso está previsto na Lei de Execução Penal, artigo 36, parágrafo 2º. E sempre que for prestado para entidade privada, né, o trabalho externo ele deve ser previamente consentido pelo próprio apenado. Isso está no 36, parágrafo 3º da Lei de Execução Penal. Então, o trabalho normalmente, em regra, ele é interno, né, para a gente resumir, em regra ele é interno, dentro do próprio estabelecimento, ele é feito durante o dia e à noite o sujeito deve ser novamente, o apenado deve ser novamente isolado em sua cela. E ele é prestado em comum, quer dizer, junto com outros apenados, e deve ser também dirigido, né? Deve ser escolhido esse trabalho, indicado esse trabalho de acordo com as aptidões do condenado ou com aquilo que ele fazia anteriormente quando ele estava em estado de liberdade. Isso está previsto também de forma expressa no 34, parágrafo 2º do Código Penal. Tem uma questão importante que diz respeito à remissão pelo trabalho, né? Então, o apenado em regime fechado, que trabalha, seja interna, seja externamente, nas hipóteses em que isso é possível, a Lei de Execução Penal tem a previsão da remissão pelo trabalho. A remissão é um instituto que está previsto entre o artigo 126 e 130 da Lei de Execução Penal. Então, para cada grupo de 3 dias trabalhados, o apenado, então, ele tem direito à remissão de 1 dia de pena. A remissão é uma espécie de perdão. Então, se ele trabalhar 3 dias, ele vai ter direito à remissão de 1 dia de pena para cada 3 dias trabalhados. Isso está previsto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei de Execução Penal. Também é possível que o apenado no regime fechado ele possa frequentar cursos, né? Os cursos que a lei prevê são os cursos supletivo, profissionalizantes, ensino médio e ensino superior. Isso está no Código Penal, no artigo 35, parágrafo 2º. E esses cursos também podem ser tanto presenciais quanto cursos à distância. É óbvio que, se forem cursos presenciais, eles têm que ser prestados dentro do próprio estabelecimento penitenciário, né? E essa previsão ela está no artigo 126, parágrafo 2º da LEP, sobre a presencialidade ou sobre os cursos à distância. E a frequência a esses cursos também dá direito ao apenado do regime fechado a remissão de pena, só que a remissão é um pouquinho diferente. É remido 1 dia de pena para cada 12 horas de estudo.
artigo 126, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Execução Penal. 1 dia de pena para cada 12 horas de estudo. E estas 12 horas, elas também não podem ocorrer num dia só, elas têm que estar fracionadas, no mínimo, em 3 dias. O mesmo inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 126 da LEP prevê esse fracionamento, de que essas 12 horas que vão dar direito a um dia de remissão, elas estejam divididas em pelo menos 3 dias. Estas horas de estudos, elas, para darem o direito à remissão, elas devem ser certificadas pela autoridade educacional competente, isto previsto no artigo 126, parágrafo 2º também da Lei de Execução Penal. Estas são as principais regras, então, do regime fechado, né? É o mais rigoroso dos regimes e é operacionalizado a partir desse regramento que a gente, em síntese, mencionou nesse vídeo.